Aperte o cinto porque hoje o Opinião Minas vai te levar para um passeio no tempo. Vamos conhecer tudo sobre a engenharia e arquitetura desde os tempos da Pedra Lascada até o século XIX. Está tudo nos 4 volumes do livro História das Construções do professor e engenheiro José Celso da Cunha. Ele já está aqui com a gente para contar um pouco desta pesquisa de 6 anos, e tem muito mais. Ele viajou por 6 anos para várias partes do mundo em busca das construções mais antigas e fascinantes da Terra. A reflexão sobre a história dessas obras, do concreto, do professor e engenheiro José Celso da Cunha, estão nesses 4 volumes aqui, gente, na minha mesa, de linguagem fácil e fotos lindas e explicativas. E é ele nosso convidado hoje durante todo o programa. Bom dia, José Celso, prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia, Maria. E eu queria que você começasse me explicando do início mesmo. Por quê? O que levou você a viajar em busca dessas histórias da construção? Muito bem. Eu sou de Caratinga. Em toda a minha infância eu convivi com pessoas construindo e sempre tive muita admiração pela construção. E já fazendo o curso de Engenharia Civil, e mais ainda interessado nas grandes obras e nos feitos memoráveis do homem na humanidade durante os séculos. E em 1970, eu formei em 75, e 3 anos depois eu fui chamado, fiz concurso para ser professor da Escola de Engenharia Federal, para assumir a cadeira de concreto armado. E foi em 1978, primeiro dia de março, eu fui pela primeira vez lecionar para as pessoas que tinham quase que a minha idade, 21, 22 anos, eu tinha mais de 26 a 27 anos. E no primeiro dia de aula, eu já estava todo preparado para lecionar o que eu efetivamente tinha de fazer. E no primeiro dia de aula do curso de concreto, você é obrigado a falar sobre a história do concreto armado. E eu me lembro direitinho que eu queria falar sobre aquele assunto, mas eu estava mais preocupado ainda em ensinar cálculo de vigas e cálculo de lajes, etc. E me senti que a aula não estava muito boa. Terminado as 2 aulas, da primeira turma e a segunda turma, eu fui para casa um pouco desolado. O que foi que aconteceu? Faltou que o meu sentimento não... E eu descobri que, efetivamente, eu não tinha sido sincero com os meus alunos. Que eu não sabia nada da história do concreto, nem nada da história das construções, propriamente dita. E como o curso na Federal é um curso semestral, eu me prometi a mim mesmo que no segundo semestre eu já voltaria com alguma coisa mais consistente. E com isso eu comecei, portanto, em 1978, há 34 anos atrás, a pesquisar sobre esse assunto, que nunca terminei. Pois é, mas você fez um mestrado, também? Eu fiz, foi em Paris, parece que você começou mesmo. Eu fiz mestrado e fiz doutorado em Paris, de 81 a 1985, quando eu tive grande oportunidade de, entre um ensaio e outro, uma experimentação e outra, percorrer aqueles países maravilhosos, em busca de conhecimento da história das construções. E aí, isso já te deu, assim, um link, assim, vou escrever sobre isso? Não, absolutamente não. Eu nunca pensei em escrever. Quando eu retornei ao Brasil em 85, eu fui convidado por várias entidades a fazer palestras sobre vários assuntos, inclusive sobre a história das construções. Montei uma palestra muito bonita, muito rica, e fiz palestras em abertura de cursos em universidades, em curso de arquitetura, curso de engenharia, e aquilo foi simplesmente assim, passar para as pessoas as informações que eu tinha sobre a história das construções. Mas nunca tive a coragem de escrever, principalmente por causa da academia. Por ser professor, orientador de dissertação e de tese, você tem um rigor científico do que escreve e do que fala. E eu descobri há uns 8 anos atrás que isso não precisava ser para que eu escrevesse o que eu achava sobre a história das construções. E foi daí que eu tive coragem de começar a escrever. Colocar no papel, que você já tinha visto e rodado. Agora vamos começar. Então, o pessoal de casa conhecer o trabalho. Se você quiser participar e mandar perguntas para o professor, é só ligar 3269-9069 ou entrar no nosso Facebook, nosso e-mail e mandar a sua pergunta. Esse aqui é o primeiro volume e a gente está vendo aqui já essas pedras aqui famosíssimas, Eu não sei o nome exatamente, não. Stonehenge da Inglaterra. Pois é. E se a gente já percebe, assim, concreto no início, nada. E você começou bem da pedra lascada mesmo, Como é que é esse primeiro volume aqui? Muito bem. Quando a gente estuda a história da humanidade, principalmente voltada a modificar o ambiente construído, a gente primeiro preocupa-se com as ferramentas
Então, eu fui buscar a origem das ferramentas lá na Pedra Lascada mesmo, com a Lucy, talvez você identifique aí. Tem uma foto da Lucy que eu vou mostrar. Volumes, que são os Australopithecus afarensis, que tinham uma capacidade enorme de já fazer algumas ferramentas, e com essas ferramentas é que o homem foi desenvolvendo técnicas para modificar a natureza de alguma maneira, não é? Porém, o grande surto mesmo da contribuição do ser humano, assim, como modificação do ambiente, vai acontecer em torno de 40 mil anos antes de Cristo, quando o pensamento simbólico já chega na humanidade e ele consegue passar uma tarefa sem necessidade de mostrar o que está fazendo, a partir do diálogo. Eu falo, meu filho, eu fiz assim, eu cacei uma onça, alguma coisa, e eu usei essa ferramenta, eu fiz dessa maneira. Aqui a gente tem bastante. Então, essas ferramentas primitivas é que permitiram ao homem começar a fazer as primeiras palhoças, as primeiras inserções. Porque as cavernas são poucas e a humanidade começa a crescer, não é? Você arranja um genro, onde é que você vai botar o genro? O genro deve ficar longe da casa. Vai cavar a sua própria caverna. Essa caverna aqui é minha, não é? E a gente vê aqui também a questão da utilização do barro, né? Do barro e da madeira, né? O livro se divide na primeira parte do livro, no volume 1, em que eu estudo bem as construções em barro, né? As construções mais primitivas. E tanto as construções antigas nos 4 continentes, a menos do continente americano, e uma construção extraordinária, uma civilização extraordinária que nasceu ao norte do Peru, chamada de Caral de Supe, que é, na verdade, a civilização mais antiga das Américas, em torno de 3.000 e poucos anos antes de Cristo. É a mais fabulosa, a mais interessante, mais instigante, porque ela só foi descoberta no final do século XX. E é a coqueluche da arqueologia mundial. E isso é interessante, né? Porque a gente está mostrando aqui no primeiro, eu já vou entrar um pouquinho nos outros. Se as pessoas observarem os livros, várias fotos, vão perceber que dentre as civilizações da América, da África, do Oriente, tem muita coisa parecida e eles nunca se encontraram. Não. Né? Então, as soluções encontradas na antiguidade foram muito parecidas, né? Exatamente. A solução está ligada mesmo à necessidade humana. Independentemente do conhecimento ter passado um para o outro, e em alguns continentes isso acontece muito, quer dizer, quando há um surto civilizatório e o homem começa a interferir na natureza via arquitetura, urbanismo, ou a própria construção, ou a própria engenharia, quem está por perto se beneficia daquele conhecimento. Entretanto, há povos que, distante de outros, por exemplo, os povos da América, que nunca tiveram contato com nenhuma construção, né, do outro lado do mundo, eles desenvolveram as suas próprias construções, quer dizer, resolveram os seus próprios problemas de engenharia de construção e de arquitetura de uma maneira surpreendente, tão eficiente como qualquer outro lugar do mundo. E, às vezes, surpreendentemente, até melhores, às vezes até idênticas, muitas vezes. Eu digo, assim, na minha modéstia, eu digo que eu acho que algumas hoje as pessoas nem entendem ainda, né? São mais sofisticadas do que já existem por aí. A gente se fizessem um concreto armado, a gente entende. O que a gente fica mesmo curioso é de compreender e de se surpreender até, né? De saber que eles já sabiam fazer aquilo, estavam exatamente sabendo o que estava fazendo, eles sabiam o que fazer, e eles sabiam como fazer. E como na natureza e próprio ser humano, quando é muito natural, ele não perde tempo em fazer as coisas. Então ele faz com muita propriedade, não é? E por tentativa e erro vai acertando e vai descobrindo. Pois é, a gente está terminando esse primeiro bloco, eu só vou mostrar aqui rapidamente, nós vamos falar no segundo bloco sobre as pedras, a importância das pedras nas construções, nessas grandes construções, né? E esse livro aqui também você já começa a falar um pouquinho disso, né? Isso mesmo. Então esse livro termina, na primeira parte, termina tudo sobre o barro, né? Desde a pré-história até bem recentemente, século VII, VIII depois de Cristo. E começa na construção em pedra. E vai terminar isso apenas no princípio do século XIX. Porque, vamos falar que essas pedras aí assim, deram uma sustentação para obras gigantescas, né? Exato. Impressionantes. A gente vai conversar no nosso bate-papo com o professor e engenheiro civil José Celso da Cunha, que escreveu esta maravilha de coleção aqui, gente, ó, História das Construções. Você que é arquiteto, engenheiro civil e curioso, precisa ter estes livros em casa, viu? Porque eles realmente são fascinantes e já estão disponíveis, pelo menos 1, 2 e 3, né, professor?
professor, nas livrarias, não é isso? Vamos começar, então, conversando sobre o livro 2, que a gente não conseguiu no primeiro bloco, que são as pirâmides e também as construções nas Américas, né? Começando pelas pirâmides, o que me fascina, eu fico impressionada com esse tipo de obra. O que você achou, você vendo assim pessoalmente, e sobre as suas conclusões aqui no livro? Muito bem, eu fiquei no Egito quase um mês pesquisando. E eu peguei as primeiras construções piramidais, a primeira, a mais curiosa, a mais interessante delas, que está no final do volume 1, que é a construção integral de Saqqara, que fica na região chamada Dashur. Essa pirâmide. Olha só. Uma das primeiras, já. Era das primeiras. Mas essa pirâmide faz parte de um complexo funerário e que foi projetado por um arquiteto chamado Imhotep, que fez para o rei Djoser esse complexo funerário. Pela primeira vez, alguém construiu uma mastaba empilhada. A mastaba era simplesmente fazia-se um buraco para enterrar e depois fazia uma construção em blocos num só nível. E ele resolve fazer 6 níveis superiores a este aí. E com ele, depois dele, houve mais 2 reis, 2 faraós, assim, um pouco mais modestos em termos de construção, que não podia suplantar o que ele fez. E depois apareceu o grande rei chamado Senéfero, que foi Huni, aliás, pai de Senéfero, que começou outros tipos de construções também, onde começa a utilizar os arcos a partir de uma técnica chamada de arco de avanço. E o filho dele, chamado Senéfero, que é o pai de Quéops, é que consegue fazer a primeira pirâmide da forma piramidal, que é a pirâmide vermelha, essa que você está mostrando aí na sua mão direita do anel. Essa aqui? Essa é a pirâmide vermelha, que também fica nessa região de Dashur. Senéfero fez 3 pirâmides. Essa é a última das pirâmides. Ele perseguiu encontrar a forma perfeita de construir a pirâmide. E é perfeito, porque assim, a gente imagina que eles não tiveram... algumas, será que foram feitas e desabaram e fizeram de novo, e desse tipo? Aqui o pai dele fez a Huni, a pirâmide, ela está um pouco tentativa? Antes, por tentativa. Ele fez uma mastaba e depois eles tentaram fazer a pirâmide perfeita, que está anterior a essas aí. Porém, quando ele morre, o Senéfero, o filho dele, o Quéops, que é o grande construtor da grande pirâmide, não construiu tanto quanto o pai, o Senéfero, mas ele foi aquele que fez a pirâmide mais importante, que era uma das 7 maravilhas do mundo. E eles aproveitaram toda a técnica já conhecida anteriormente, não era simplesmente construir, mas tinha o problema, essa é de Khafre, essa é do filho de Quéops, essa é a segunda grande pirâmide. Eles tinham toda uma empresa de construção, várias pessoas forneciam material de construção. E, na verdade, era muito mais importante vamos dizer, a indústria da construção do que o próprio resultado dela. Porque as pessoas viveram séculos e séculos em função da construção. Faziam construções e atrás de construção, e o rei tinha que fazer a sua pirâmide antes de morrer. Porque depois que ele morria, ninguém ia continuar a pirâmide dele. Porque ele ia fazer a sua própria pirâmide. Certo, não é? Uma correria, né? Então tinha que ter um empreendimento, era perfeito. A compra do material, que tipo de pedra que ia colocar, que local que ia colocar, e a própria engenharia de estruturas e arquitetura se desenvolvia em torno desses construtores. E a gente percebe também, essas pedras eram muito bem encaixadas, né? Bem encaixadas. A gente tem uma foto aqui dessa aqui, olha, é impressionante, assim. Eles faziam esse recorte, já saía lá da jazida, assim? Esse é o Templo do Vale. Esse templo pertence ao vale da chegada do corpo do faraó Khafre, que é o segundo filho de Quéops, da segunda pirâmide. Ele foi descoberto no século XIX, ele estava debaixo da areia, ele fica ao lado da esfinge. E aí que se desenvolveu uma técnica muito interessante de construções antissísmicas, que muitos séculos depois os incas também utilizaram aqui. Na sua mão esquerda tem uma pedra com vários ângulos, e que você aí vê que os recortes são, eu chamo de indentamento, é o intertravamento das pedras, de forma a poder absorver as energias sísmicas. E esse templo do Vale ficou perdido e foi descoberto, vamos falar recentemente, historicamente, que foi do século XIX. Essa aqui, e né? é todo construído em granito. E engraçado assim, o acabamento, né? Nem precisava do acabamento, era perfeito, né? Perfeito o acabamento. E assim, nessa época das pirâmides, não tinha argamassa, concreto de forma nenhuma. Não era utilizado tinha argamassa. Era só encaixe. Sempre em barro, nunca mais. Argamassa em barro. Na construção das pirâmides era pedra sobre pedra. Simplesmente pedra polida.
E aqui tem aqui a Esfinge também, que é outra obra de engenharia, que ela ficou muito tempo... Ficou só a cabeça de fora, né? E o corpo dela com aquele rabo, etc. Parece que ela é mais antiga do que as pirâmides, não é isso? Não, há muita controvérsia, mas o que me interessa é que ela está na região da construção de Khafre, ao lado do Templo do Vale, e, portanto, eles acham que ela é o próprio Khafre. E é um bloco só, isso que eles talharam? É um bloco de só. Agora, como é que trazia esses blocos para montar essas pirâmides? Essas eram rampas que eles usavam? Nessas pirâmides aí do Vale de Gizé, o calcário é toda a região. O calcário é uma rocha sedimentar e aí tem uma curiosidade interessante, que ela ia sedimentando, virava rocha, mas com a camada fina entre elas. Então, você pode, furando assim, você pode tirar blocos de 1 metro, mais ou menos, de altura, e ele desloca do chão. Depois outra camada, como se fossem as camadas escamadas, não é? Então, muitas delas foram retiradas da própria região. Agora, esse aqui já é nas Américas, né? Isso já é nas Américas. Isso é Chavim de Huanta. É onde nasce a arquitetura em pedra nas Américas, da pedra polida. Que a primeira construção em pedra, desenvolvimento da construção em pedra, foi em Caral de Supe, ao norte de Lima, como eu havia falado. Chavim de Huanta fica perto da Cordilheira Branca, quem conhece bem os Andes, fica a quase 4.000 metros de altitude. E é onde a primeira civilização americana que desenvolveu a construção em pedra polida, com pedra intertravada e galerias internas e tudo. Muito legal esse lugar. Pois é, agora vamos para o livro 3, porque, gente, é bonito demais, tem história aqui que não acaba mais. Tem que ter isso em casa, porque é uma relíquia mesmo. Isso aqui também é uma coisa impressionante. Você observar, temos pirâmides nas Américas. Cada livro tem um subtítulo. Então, esse livro 3, ele vai das construções olmecas do México às revelações de Pompeia. Quer dizer, nós já estamos num período aí de 1500 a.C., que é exatamente a construção de Pompeia, e vamos até o século I depois de Cristo. E nesse livro volta novamente com as construções nas Américas, mostrando as construções dos alagados da costa norte do Golfo do México, onde se desenvolve essa construção, as construções dos olmecas, que fazem aquelas cabeças enormes. Ah, tá. Acho que tem até umas aqui. Engraçado também, não sei se foi nessa aqui, que tem a forma dessas cabeças. Parece africanos, não são? Exatamente. Tem uma feição negroide. E são americanos. E são americanos. Vê se eu acho rápido aqui. Tá logo, você vai mais à frente, rapidinho mais à frente. Aqui. Eu vi isso aqui, na que a gente vai folheando. Mais no início? Mais, já está chegando. Vamos ver aqui. É muito... Gente, vale a pena, porque são tantas fotos. Eu vou achando aqui, depois eu mostro para vocês. Aí, está chegando já. Está chegando aqui. Já chegou. Chegou aqui? Por aqui? Volta. Não vou achar rápido. É só porque eu estava procurando, não vou achar. São as grandes cabeças. São. E a curiosidade que há nessas cabeças é o seguinte, que na região Olmeca não há pedra. Olha só. São todos alagados, como se fosse nosso Pantanal aqui. É toda essa região lá do Golfo. E eles traziam essas pedras de 100, 200 quilômetros de distância. E eles eram excelentes artesãos em pedra. Então, todo o desenvolvimento deles no comércio e nas relações comerciais com os outros povos se deu porque eles tinham necessidade de muita coisa. E com isso eles eram artesãos, faziam grandes ornamentos em pedra e trocavam isso com o comércio com outros lugares. Aqui a gente já está indo para... Já está na Grécia, naturalmente. Que é outro também berço das construções impressionantes, né? Para chegar à Grécia, eu parti da Pérsia. Então, eu fui lá nas primeiras construções dessa região onde os persas vão acontecer, por século VIII, IX a.C., onde eles já começam a ter uma capacidade enorme de construir. Fala do Código de Hammurabi, que é 2.000 anos antes de Cristo, para poder fazer um link entre a Pérsia e a Grécia, com as suas construções maravilhosas. Pois é, e nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria que você falasse rapidamente do quarto livro, que esse livro aqui é o que acabou de ser lançado. E aqui já é mais uma coisa que a gente encanta, né? Exatamente. O responsável por essas obras aqui. Já é uma engenharia, uma arquitetura já mais conhecida, né? O livro 4, ele começa do Panteão de Roma e vai até o Panteão de Paris. Deixar claro também que não tinha ainda o concreto armado, viu, gente? Isso aqui ainda não tinha aquelas armações de ferro, vergalhões dentro. Então, estuda as construções romanas, com a construção do Panteão. Depois estuda as construções... Agora está na moda, tem uma novela que está entrando aí, não é? Ela... Que fala sobre a Turquia, não é isso mesmo? Então, tem a construção da Hagia Sofia
em Istambul, explica direitinho como é que ela foi concebida e por que ela foi construída lá, quando nasce o Império Romano, né, do Oriente. É muito legal. Isso aí, essa construção é do Panteão de Roma. Um pouco mais para frente, que já tem a igreja de Santa Sofia. Gente, olha, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Tem coisas demais aqui. Tem Machu Picchu também, que ele comenta. As peças são realmente fotos lindas. E eu queria muito agradecer a sua participação. Eu acho, Celso, que você devia voltar mais para a gente conversar, porque não deu tempo não, você viu, né? Mas de qualquer maneira é interessante saber que o livro foi feito numa linguagem para todas as pessoas lerem, né? Eu brinco até que até engenheiro e arquiteto pode ler o livro. Porque a linguagem é muito simples, é muito direta e com muita boa vontade de atender a todo mundo. Já está disponível nas livrarias, né? Já estão disponíveis nas livrarias. Vocês podem adquirir aí. A editora é a Editora Autêntica de Belo Horizonte. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado a participar do seu programa. Nós ficamos muito felizes em receber você aqui com essas informações todas. Muito obrigada pela participação mesmo. Um bom dia para você. Até uma próxima oportunidade. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que no Facebook do programa você deixa seu recado e ainda concorre a prêmios. Livros sobre a Vesperata, de Diamantina, e também Reprodução Humana, feito para crianças. É só responder qual você quer e por quê. E não deixe de curtir a nossa página, porque lá, essa semana ainda começa a promoção, valendo uma coleção dessa para você, imperdível. Um ótimo dia a todos. Tchau.